Nos acompanham pela internet, nós vamos passar uma breve vinheta de 1 minuto mais ou menos, em seguida retornaremos. Shabbat Shalom, mais uma vez. Nós aqui somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia, em mais um serviço da Torá. Hoje estamos estudando a Parashá Miquete, o último dia, né, da semana, concluindo aí a Parashá Miquete, que está no livro de Bereshit, conhecido como Gênesis, a partir do capítulo 41, versículo 1 até o capítulo 44, versículo 17. As porções do Taná, né, do chamado Velho Testamento, é 1 Reis, capítulo 3, versículos 15 ao capítulo 4, versículo 1. E Mateus, capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 17, versículo 27. Nós estamos estudando a história de Yosef, o famoso José do Egito. Eu confesso para vocês que para mim é uma das histórias mais belas das Escrituras, é a história de Yosef, de José. Existem muitas histórias bonitas, mas essa é uma história que não tem como você não se emocionar quando você lê. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono. É uma coisa muito interessante. Eu não trouxe exatamente um título, mas uma coisa que me chama a atenção muito em alguns personagens da Bíblia, em alguns homens e mulheres da Bíblia, das Escrituras, é algo que mais ou menos isso aqui revela. Em Yohanan, João, capítulo 17, versículo 16, Yeshua fala uma frase interessante. Ele diz assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Yeshua falando dos seus emissários, dos seus apóstolos. Yeshua diz que não são do mundo, mas eles estavam vivendo no mundo. Depois Yeshua diz: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o que é que significa, né? Estar no mundo e não ser do mundo. Aí quando nós vemos a história de José, nós vemos mais ou menos um paralelo interessante com o que Yeshua está querendo dizer, com si próprio e com seus almidim, com seus alunos, seus discípulos. E uma coisa me chamou a atenção nesse primeiro slide. Eu já coloquei, como a Parashá é ampla, não dá para a gente abordar tudo, eu vou pegar, como a gente na maioria das vezes faz, eu vou pegar os pontos principais para que a gente possa se edificar. Mas uma coisa que, aos que conhecem hebraico aqui, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, essa palavrinha aqui no final, né? Olha como esse primeiro texto que eu vou abordar aqui, para dar uma introdução para que a gente possa continuar e ficar mais claro. Olha como algumas traduções trazem esse texto, as traduções em português. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem, um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Ou seja, acharíamos, e disse Faraó, né? Vaiomer, Faró, Elavdav, né? Hanimetzah, Razê, Ish, que é homem, Asher, Ruach, espírito, né? Elohim, Bo. Olha só que coisa interessante. Elohim,
Bo. E seria o que mais traduzido aqui, que seria mais como acharíamos um homem como esse, por meio de quem o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus vem. Lucas e o Edilson aqui, me chamou a atenção essa palavra. Às vezes, quando nós estudamos livros de religiões, de pessoas que lidam com espiritualidade de outra ordem, que não é aquela que nós buscamos e vivemos, nós vemos que o mundo espiritual, ele tem uma hierarquia, o mundo espiritual tem um princípio, e que mesmo aqueles que servem a entidades de contrário ao eterno, não são servos do eterno, eles têm um entendimento mais acurado do mundo espiritual. Eu me lembro que um dia o Rabino Marcelo, nosso Rabino Marcelo, ele disse que uma pessoa participando do serviço da Torá, eu não vou dizer o nome da religião por questão de ética, mas de uma religião que serve a diversos deuses. A religião que é, como se chama na teologia, politeísta. E quando ele ministrou a bênção arônica no final do serviço da Torá, ele disse que quando terminou o serviço, esse homem veio até ele e disse: Marcelo, me passa esse poder. Eu quero isso aí, eu preciso disso. Eu vi como que, me falha agora o nome, como se raios de luz saem da sua mão. Ele enxergou como se, na hora da bênção arônica, como se agulhas de luz, energia saísse da mão do rabino que estava ministrando a bênção arônica. Ninguém ali conseguia ver isso, e aquele homem viu. No entanto, ele fazia parte, servia numa religião politeísta. Ou seja, porque o mundo espiritual, existe uma forma, uma maneira de atuação que é semelhante. Quando aquele romano chega para Yeshua e fala: eu também tenho soldados, tenho servos, que eu digo a esse vai, ele vai, digo àquele vem, ele vem, então não preciso ir na minha casa. Basta dizer uma palavra e meu servo será curado. Aquele romano, ele entendeu o que ocorre no mundo espiritual. Ele viu o mundo espiritual como sendo algo semelhante a um exército, a um sistema militar, com comando, com subordinados. E o faraó aqui, quando o texto usa essa palavra, o que é que ele está dizendo? Que encontraremos um homem semelhante a esse, por meio de quem o Espírito do Deus vivo vem. Coisa interessante, gente. As traduções, ela não consegue, não digo isso no geral, mas nesse versículo você vê que a tradução ela não conseguiu entrar no mais profundo do que o texto está querendo dizer. Mas o faraó literalmente está dizendo isso. Acharíamos um homem melhor do que esse, por meio de quem o Espírito Eterno vem e fala e age. Gente, interessante isso. A palavra no original é bo. Vem. Lembra até, tem aquela canção, O Ruach Elohim, né? Vem, Espírito de Deus. Porque Faraó compreendia, embora fosse um politeísta, ele entendia o que ocorria no mundo espiritual. Muitas vezes mais do que muita gente que serve ao Eterno. É o caso desse episódio que eu contei lá da sinagoga Har Tzion. Aquele povo todo que estava ali no Shabat nunca conseguiu ver aquilo, e aquele homem viu. Porque ele tinha ele acessava o campo espiritual. Semelhantemente àquele homem, aquele romano, que os discípulos de Yeshua não entendiam. Andaram com ele 3 anos e meio, eram servos do Eterno, não entendia. Um romano entendeu como é que a coisa funcionava. Muito interessante isso, gente. No versículo 39 desse mesmo texto, Bereshit, Gênesis 41, versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Gente, nós vemos aqui um faraó de coração mole. Por que eu usei esse termo de coração mole? Porque em torno de 450 anos depois, nós vamos ver a história do faraó que
enfrentou Moisés, e era um faraó de coração duro. E o texto diz que, já que ele era duro, Adonai endureceu mais ainda o coração. E o que é, a gente já cansou de falar isso aqui, o que é endurecer o coração? É empurrar a pessoa para o pecado? Não, é dar a oportunidade dela revelar o que tem dentro dela. A pessoa quer a corda, você quer corda? Tome. Você vai soltando a corda, a pessoa vai puxando, puxando, puxando. Era isso que Adonai fazia com aquele faraó. Ele já tinha um coração duro, Adonai simplesmente dava a oportunidade dele se revelar. Revelar a dureza do seu coração. E aqui nós vemos um faraó inverso. De coração mole, se comparado com talvez Ramsés, né? Não sabemos exatamente qual era da época de Moisés. Né? Diferente dos dias de Moisés. Nós devemos lembrar que entre Iosef e Moshe passaram-se mais ou menos, eu creio que bem mais, 400 anos. Porque os filhos de Israel ficaram no Egito 430 anos, né? Então, entre Iosef, que ainda estava no princípio da vida dele aqui, e Moisés, que já estava com 80 anos, se passaram bem mais de 400 anos, quase 500. Então, muito tempo, mais ou menos a idade que o nosso país, Brasil, tem. Então, as coisas podem ter mudado muito no Egito. Muita coisa deve ter mudado para um faraó ser tão diferente do outro. Esse faraó aqui, da época de Moisés, ou de Yosef, de José, ele sabia que existia um Elohim diferente, um Elohim, um Deus diferenciado, e que o texto aqui dá a ideia de que, embora ele servisse a outros deuses, até pelo nome que ele deu a Yosef, nós sabemos disso, mas dá a entender que ele era um homem de coração mole, não era um homem arrogante e orgulhoso, porque enquanto o faraó que enfrentou Moisés, quando via aquelas coisas todas acontecer, ele endurecia-se mais ainda e mandava os seus magos imitarem. Esse aqui, no primeiro episódio de sabedoria da parte de Yosef, ele já cedeu e reconheceu a soberania de um Deus que para ele talvez fosse estranho, mas ele reconheceu e baixou a cabeça, baixou a serviço. Nós vemos uma diferença muito grande. Aí alguém pode dizer, mas é o Eterno manipulando. Eu não acredito. O Eterno, ele tem controle sobre o tempo, lógico, mas o ser humano tem um livre-arbítrio. Esse faraó aqui tinha o livre-arbítrio de dizer, ora, não vou aceitar a sua revelação, não. Chama outros sábios aí do Egito até alguém descobrir. Se ele não se convencesse, que eu não tivesse jeito, aí talvez ele chamasse de novo Yosef. Mas no primeiro momento que Yosef revelou o sonho para ele, ele prontamente aceitou. Era um homem de coração mole, na minha opinião. E nós vemos, eu vou ter que passar rápido por causa do nosso tempo, nós vemos no versículo 40 ao 44, capítulo 41, versículo 40 ao 44, Yosef se transforma no segundo homem mais poderoso do Egito. Veja que o faraó não teve medo de pegar alguém estrangeiro, estranho, imagina alguém que estava como prisioneiro. Ele podia imaginar logo, agora, alguém que está como prisioneiro é um criminoso. Eu tenho que conhecer melhor esse cidadão para colocar como segundo homem na minha terra, no meu país. Ele não, pelo menos o texto não declara isso, ele não procurou saber quem era Yosef, não procurou saber nada. E antes da revelação que Yosef fez, ele não quis saber de nada. Olha, esse aqui é o cara, esse aqui tem o espírito do único Deus. Gente, o Egito, embora fosse uma nação extremamente idólatra na época, o Egito, ele é uma das nações mais antigas do mundo, né? Os egípcios são descendentes de Ram, que é traduzido como Cã. Até o rei Davi fala isso nos Salmos, que o Egito, ele é descendente do filho de Noé, traduzido como Cã, que é Ram. Eu aqui recomendo, se alguém aqui não conhece, vocês já devem ter visto falar no Museu Itinerante do Egito. É um museu que eu tive a oportunidade de visitar quando ele esteve aqui em Salvador.
você vai ver réplicas de tudo que tinha no Egito, que tem no Egito, né? Réplica de múmia, réplica de um monte de coisa. É fantástico, gente. Eu recomendo. Quando você ouvir falar, o Museu Itinerante do Egito está aqui na cidade, vá visitar que você vai gostar. E lá eu vi uma coisa interessante. Tipo um quadro que tem lá, que faz parte da cultura egípcia, que é a árvore da vida. Desenho gigante, assim, um quadro muito bem elaborado da árvore da vida. Vi outras coisas também muito perversas que a gente vê em muitas culturas hoje em dia, que já existia no Egito e está presente hoje em várias culturas. Não vou entrar aqui no mérito, por questão até de ética também. Mas me chamou a atenção a árvore da vida. Os egípcios criam na existência da árvore da vida. Aí alguém pode chegar e dizer, ora, tá aí, então se os egípcios criam a árvore da vida, é um negócio que a gente não pode confiar. Está escrito na Bíblia, mas os egípcios também criam. Pelo contrário, isso fortalece a ideia de que a árvore da vida existiu, é real. Porque os egípcios como uma das nações mais antigas da Terra, eles conheciam a história de perto, no tempo, né? Falando em relação ao tempo, eles conheciam a história de perto. A história da árvore da vida para eles era algo mais recente, porque eles viveram mais próximo da época que a árvore da vida ainda existia no Éden. É diferente de hoje. Hoje já se passaram muitos milênios. E lá tinha passado o quê? 2 milênios no máximo. Estava mais próximo. Então, isso só reforça a ideia de que é verdadeira a existência da árvore da vida. Então, o Egito, ela é uma das nações mais poderosas da Terra, ou mais antiga, poderosa na época e mais antiga. Certamente esse faraó aqui, ele sabia que, embora já existisse deuses ali, existia um Deus a quem era atribuído a criação, a quem era atribuído o maior poder, e ele ali identificou que aquele era o Elohim, era o Deus de Yosef. E ele fala como que existindo apenas um. Em quem há o Espírito de Deus, ele fala dando a ideia da existência de um só. Certamente no coração dele ali, ele começou a duvidar dos deuses em que ele seguia, em que ele acreditava. Isso é muito interessante. E ele não teve medo, ele colocou Yosef sem saber quem era, mesmo podendo achar que fosse um criminoso porque estava preso, ele colocou como o segundo homem mais poderoso do Egito. Só depois dele só tinha... além de Yosef, só tinha o próprio faraó em poder na terra do Egito. E ele não teve medo de fazer isso. E a terra do Egito ficou 14 anos na mão de Yosef, andando de acordo com o que Yosef dizia. Depois, versículo 45, Yosef tem seu nome mudado, né, para Zafenat Paneia, e casa com uma egípcia criada na mais alta tradição e costume do Egito. Por que eu digo isso? Porque a moça era filha de um sacerdote egípcio, e que para ser sacerdote nessas nações, a pessoa tinha que estar ali bem próximo do palácio, tinha que ter muito conhecimento. A filha de um sacerdote, ela teria que ser preparada, muito provavelmente, para ser uma sacerdotisa. Era uma menina, certamente, criada na mais alta cultura do Egito. No entanto, veio a ser a esposa de Yosef, a mãe dos filhos de Yosef. E aí, como de vez em quando eu gosto não de querer cutucar, mas para fazer as pessoas pensarem um pouquinho, e alguns, não digo isso para a maioria, lógico, mas alguns, deixar de lado um pouquinho o orgulho institucional, a questão de soberania de raça, soberania de cultura, soberania de povos, e baixar um pouquinho a cabeça e analisar isso aqui. Versículo 50. E nasceram a José, 2 filhos, antes que viesse os anos de fome, que lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, essa moça que eu estou falando. Qual é a cutucada que eu estou dando aqui para chamar a atenção de alguns que se acham melhores, né, que se acham de raça mais limpa,
mais legítimo, judeu legítimo e coisa parecida, os filhos de Yosef não seriam reconhecidos como israelitas se tivessem nascido tendo o judaísmo moderno como religião. Você já parou para pensar isso? Se os filhos de Yosef, Efraim e Manassés, tivessem nascido tendo o judaísmo moderno como religião, eles não seriam reconhecidos como judeus legítimos, porque eles eram filhos de uma egípcia. Já pararam para pensar isso? No entanto, olha o que o texto continua dizendo. Primeiro eu vou ler isso aqui de Mateus. Quando Yeshua fala em Mateus 16,6. E Yeshua disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Nós sabemos que Yeshua não estava falando aqui para a totalidade dos fariseus, porque segundo muitos estudiosos, Yeshua também era um fariseu. Ele estava falando do seu próprio povo. Então compreenderam, versículo 12, compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. Gente, quando a gente pega fermento e faz a correlação com doutrina, o que é que significa dizer isso? Fermento é algo que faz crescer. E Yeshua estava falando exatamente do que a gente conhece muito bem, aquilo que faz crescer. Eu não preciso nem entrar no detalhe, você sabe o que eu estou querendo dizer. E essas coisas que fazem crescer, esse fermento que foi introduzido no meio do caminho, que aqui Yeshua já condenava tão severamente, imagine o que se acrescentou séculos e séculos depois. Um dos fermentos é esse. A linhagem paterna não é mais levada em conta, e sim a linhagem materna. Aqui os filhos de Yosef eram legítimos, porque estava sendo levado em conta principalmente a linhagem paterna, de quem vem a Zera, a semente. Mas hoje, por causa do fermento das doutrinas que entra pelo meio do caminho, já não é mais a linhagem paterna, e sim a materna. Aí tem pessoas, aqueles que gostam ainda de se orgulhar, se achar mais limpo, mais legítimo, fica irritado em me ouvir. Mas, meu querido, eu não posso fazer nada. O texto está declarando aqui o inverso do que você pensa. Não sou eu apenas estou lendo. Efraim e Manassés eram tão importantes, foi tão importante para o povo de Israel, mesmo sendo filho de uma moça que estava sendo preparada, certamente, para ser uma sacerdotisa, uma filha de um adorador de deuses, mas que certamente se converteu ao Deus de Israel, seu o Elohim de Israel através de Yosef, mas que não deixava de ser uma egípcia. Os filhos dessa mulher vieram a ser, como diz aqui, a ser tão importante que representa, em muitos momentos, representa o povo de Israel. Efraim, em alguns textos proféticos, chega a ter o seu nome vinculado às 10 tribos de Israel. Quem lembra disso? Diversos textos bíblicos, Adonai se referem às 10 tribos, a Israel, como Efraim. Os descendentes de Israel espalhados pela terra, em diversos momentos, é chamado de Efraim. É por isso que existe a teologia das duas casas, até hoje. É um tema muito polêmico, né? De Efraim. Porque Efraim é tão importante que Adonai chama Israel, as 10 tribos, de Efraim. E esse não seria reconhecido como um verdadeiro israelita por aqueles que exigem uma pureza mais elevada, né? Isso talvez ocorra, né, eu acredito, isso é uma crença particular minha, que o fato de Efraim, Adonai correlacionar Efraim com Israel, eu acredito que seja pelo fato de Israel sempre crescer, mesmo vivendo sob a aflição em terra estranha. Algo que está na origem do nome Efraim. Como é que a gente sabe disso? O que Yosef fala aqui, versículo 52.
E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você vê que não precisa nem a gente ir para a raiz de palavra, explorar a palavra em hebraico, mas a própria tradução já dá a ideia do que tem por trás do nome Efraim. Yosef está dizendo que colocou esse nome porque Deus fez ele crescer na terra da sua aflição. Israel, mesmo em diáspora, por onde anda, desde o começo, mesmo debaixo de perseguição, debaixo de sofrimento, ele sempre cresce, ele sempre aumenta, né? Não desapareceu, só cresceu. Hoje, a quantidade de descendentes de Abraão que existe na face da terra é incontável praticamente, porque não se sabe quem é quem. Mas não é só esse número que a gente conhece oficialmente pelas comunidades judaicas do mundo, não, gente, é muito maior. Hein, Chico? Aquela história mesmo, né? Que o inimigo espiritual, né, chegou e chamou o rapaz lá de hebreu maldito. Ele olhou para uma pessoa que aos olhos normais não tinha nada de hebreu, mas na visão que o rapaz teve, ele ouviu o inimigo chamando hebreu maldito, ou seja, tendo ódio dele por ser um hebreu. Alguém que aos olhos humanos está longe de ser um hebreu, mas o Eterno vê como um hebreu. E assim é. A realidade é que existe muito mais hebreus pela face da terra do que o que se imagina. Porque cresce, só cresce. Talvez por isso que Adonai faz essa correlação de Efraim com Israel. Versículo 42, 8. O capítulo 42, versículo 8. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Ou seja, José assimilou a forma de se vestir dos egípcios. José se vestia igual um egípcio. E no final eu vou mostrar para vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Então, fechando esse ponto, você que me ouve aqui presente ou pela internet, tenha cuidado com esse discurso de como eu ouço muito, né, que é algo que eu acho tão chato como algo. Eu conheci um judeu, mas um judeu mesmo, um judeu de verdade. Porque viu alguém de chapéu preto, ou alguém que frequenta uma comunidade reconhecida. Irmãos, pelos textos, quando nós vamos para as escrituras, nós vemos que é como o Rabino Shula fala, muitas vezes aquele que está mais fantasiado de judeu está mais distante de ser um judeu verdadeiro. Porque o Eterno não vê dessa forma. Me perdoe aqui as pessoas que vão se incomodar com isso, mas me digam onde é que o Eterno manda alguém usar um chapéu preto, por exemplo, para se identificar como judeu. Nada contra, você pode usar como quiser, não estou dizendo que você não seja. Você pode usar chapéu preto, andar todo de preto e ser verdadeiramente e legitimamente um israelita. Não estou dizendo nada contrário a isso, estou dizendo o seguinte, que isso não lhe dá munição para você ser mais legítimo do que outro que não usa nada disso. Isso não lhe dá um atestado de originalidade. Não dá, não. Mas vamos seguir. Yosef assimilou, né, se vestia semelhantemente a um egípcio. Como a gente sabe disso? Porque seus irmãos não o reconheceram. Olha para ele ali o tempo todo, ouve sua voz, mas não reconhece. Ele literalmente se vestia como um egípcio. Inclusive, isso se usa muito, né? Eu nem quis falar, escolhi não falar isso hoje, porque já é algo muito falado, entre as semelhanças entre o papel de Yosef e o de Yeshua. Mas é algo que não tem como não se fazer. Mas eu apenas vou dar essa marteladinha. Mas você vê que, semelhantemente a Yeshua, que veio a ter seu nome mudado e ninguém mais reconhece como um hebreu, dentro da cultura ocidental, nós vemos a mesma coisa em Yosef. Mas no final nós vamos ver quem era que estava por baixo daquela roupa de egípcio. Aprendeu a falar a língua local. E eles não sabiam o que Yosef entendia, porque havia intérprete entre eles. Yosef falava na língua egípcia e um tradutor traduzia para o hebraico, para eles entenderem.
ou seja, Yosef sabia, assimilou, vivia a língua local, falava a língua local. No capítulo 44, versículo 4 ao 5 e versículo 15, eu coloquei assimilou entre aspas, porque a palavra não é bem essa, gente. Mas aparentemente assimilou práticas egípcias estranhas ao Deus de Israel, quando fala daquele copo que colocou na boca do saco de Efraim, por quem o teu servo adivinha? Será que Yosef era um adivinhador? Duvido muito, certamente não era. Ele apenas estava utilizando uma linguagem que era comum a pessoas que tinham altos postos como ele no Egito. Certamente os sacerdotes, os magos, pessoas das altas cortes egípcias, elas eram pessoas diferenciadas, e acreditava-se que eles adivinhavam, faziam como os magos, né, fazendo supostos milagres. Então acreditava-se que Yosef também tinha esse poder, mas muito provavelmente Yosef não utilizava disso, porque ele já, embora a Torá ainda não havia sido dada, ele já tinha conhecimento através dos seus pais, o que é que agradava ao Deus de Israel, ao Elohim de Israel. Então, eu não creio que Yosef utilizava daquele copo, daquelas coisas, artifícios para fazer adivinhações. Apenas foi um modo que ele utilizou para maltratar um pouquinho ali seus irmãos, para fazer eles pensarem, né? Foi fiel e justo com o seu soberano e com o seu povo, entre aspas. Ele foi fiel em todo o tempo ao faraó. Já pensou se nós estivéssemos hoje no Brasil e no mundo? Se o Brasil tivesse aí, vamos botar aí, 20 anos de administradores semelhante a Yosef? Em 14 anos, Yosef fez o egípcio, em 7 anos, Yosef, desculpem, fez o Egito enriquecer, acumular riqueza para alimentar quase que o mundo civilizado todo da época, em 7 anos. Imagine se nós tivéssemos governantes assim, justos. Em 7 anos, o Egito se tornou rico, capaz de alimentar o mundo todo, civilizado daquela época. Olha o que a justiça é capaz de fazer. Mas, infelizmente, nós não temos, né, governantes assim. Alguns tentam, chegam até perto, mas o sistema não permite que seja de tão podre que já é. Yosef viveu no Egito dos 17 aos 110 anos. 93 anos, Gênesis 50, 22, prova isso. Ele viveu no Egito durante 93 anos. Imagine você viver 93 anos em um lugar. Você cria raízes. Você não tem como você não assimilar a cultura daquele lugar, tudo daquele lugar. No entanto, no meio de tudo isso, Yosef sabia o que estava acontecendo e guardava no oculto do seu ser a sua originalidade. Irmãos, é fantástico isso. Por que eu estou abordando essa questão? Porque eu creio que se nós estudarmos os textos bíblicos, né, seja Torá, Profeta, Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, e se não tirarmos algo para nossa vida prática do dia a dia, não serve para nada. Se a gente estudar só para aprender a falar bonito ou aprender mais uma língua, serve, não tem serventia. Vai só ajudar um pouquinho, mas o ideal é aprendermos para tirar proveito na nossa prática, no nosso dia a dia. E nós vemos que aqui é uma coisa que a gente pode tirar proveito realmente. A gente viver num mundo doutrinariamente podre, num mundo culturalmente quase podre, num mundo complexo, deturpado, com princípios deturpados, e você conseguir, mesmo assim, se manter íntegro. Quando Yosef seguia calendário egípcio, Yosef seguia muitos costumes egípcios, falava a língua egípcia, fazia tudo. Quem olhava via um egípcio. Mas ele, no seu coração, ele mantinha a essência do seu ser. O Zafenat Paneia, na sua essência, era Yosef, um hebreu, que viveu 93 anos em terra estranha, cheio de adoração a ídolos, cheio de tanta coisa ruim.
Tinha muita coisa boa também? Tinha, mas também tinha muita coisa ruim. E Yosef continuava o hebreu em essência, alguém puro. Semelhante a Yeshua, que embora teve seu nome mudado para Jesus, não quero aqui dizer que condenar esse nome, não estou fazendo isso, viu, gente? Quem usa esse nome e usa sabendo quem ele não tem, você não vai ser cortado por isso. Não, de jeito nenhum. Zafenat Paneia, quando as pessoas chegavam lá para buscar alimento, chamava para o Zafenat Paneia. Zafenat, nos vende pão, e ele vendia. E as pessoas saíam saciadas. Inclusive seus irmãos saíram saciados, conhecendo um Zafenat Paneia que vendeu pão para eles. Assim é o hebreu Yeshua. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem umas teses, a gente lê algumas coisas que tem um esboço muito bem elaborado, né, que quando demoniza o Messias, né, que Roma apresentou ao mundo, converteu tudo, não é mais o mesmo, não tem nada a ver. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque não importa se você pegar ouro e embalar com um papel todo sujo, ele vai continuar sendo ouro. Mas se você pegar lixo e embalar em um papel laminado de ouro, né? Como aquele papel que a gente embala alimento, né? Que parece prata. Você pega um papel daquele todo laminado de ouro e embala lixo, qualquer coisa podre, vai ter aparência de belo, mas lá dentro vai continuar sendo lixo. O inverso é verdadeiro. Você vai pegar ouro, vai embalar com um papel todo sujo, ele vai continuar ouro. Então, Yeshua, quando nós pegamos a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e lemos, nós vemos coisas que jamais a mente de um romano conseguiria escrever. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que nós que estudamos constantemente, estamos sempre com a Bíblia na mão lendo. Cada dia tem coisas que a gente lê no Novo Testamento que a gente fica abismado. Olha para isso, que coisa fantástica. Nunca conseguimos entender. Aí chega lá um belo dia, você compara com a Torá, compara com os profetas, entende. Eu confesso para vocês que até poucos dias atrás eu nunca tinha parado para fazer aquela correlação de Isaías capítulo 5, quando fala da vinha do Eterno, Israel como a vinha do Eterno. Eu nunca tinha feito aquela correlação direta com aquela parábola de Yeshua, daquele homem que plantou uma vinha, arrendou, construiu uma torre, construiu um lagar e foi embora e depois veio buscar o fruto. Eu só vim despertar e fazer essa correlação quando eu estava estudando, para fazer o estudo do Apocalipse da semana passada. Ou seja, você acha que um romano daquela época, acostumado com a sua idolatria, ia ter condição de escrever essas coisas tão belas sobre Yeshua? Ou seja, embora Yeshua esteja vestido de romano, recebeu o nome romano, esteja todo transformado, com aquele cabelo loiro que a gente conhece, com aqueles olhos louros que não tem nada a ver, aqueles dois dedinhos assim, né? É um para baixo e dois para cima, assim, que eu não sei nem como é que faz. Aquilo ali é uma coisa terrível. Na essência, o Yeshua verdadeiro é um hebreu, filho de Elohim, que veio ao mundo através da semente da mulher. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado quando a gente fala do nome pagão que deram a Yeshua, porque por trás desse nome pagão tem alguém que não é pagão, tem alguém que é verdadeiro, legítimo. E para encerrar, em João 17, versículo... aqui, primeiro o Bereshit 50, 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Pronto, alguém que viveu 93 anos no Egito, sabia que não era de lá. Ele viveu no Egito, todos viam nele um egípcio, tinha tudo de egípcio. É igual um ditado que eu vou tentar me lembrar, que diz que... como é que faz? Anda como pato, nada como pato e faz quá. Aí é pato. Né? Então é pato. Aqui nós vemos um caso inverso. Não era pato.
Fazia, se for comparar com essa piada, qualquer um dizia que era um pato, mas não era. Não era um egípcio, era um hebreu. Assim é Yeshua. Ele não é romano, ele é hebreu. Mas vamos seguir. Gente, a gente tem que brincar um pouquinho para não ficar tão sério assim, né? João 17,15. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Aquele texto que eu usei no princípio. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Semelhantemente aqui, como Yeshua foi enviado ao mundo, transformado ali na visão do povo, né, na cultura, mas ele continuava sendo quem ele era, assim Yosef foi enviado da terra de Israel ao Egito para prover uma grande salvação, não só para Israel, mas para o mundo, mas continuava sendo quem ele era. Yosef vivia no Egito, mas não era do Egito. Nós, semelhantemente a Daniel, que vivia na Babilônia, mas não era da Babilônia. Daniel viveu 70 anos da Babilônia, não comia a comida do rei, não bebia o vinho do rei, para não se contaminar. Aí muitos dizem, é porque o vinho do rei era oferecido, a comida do rei era oferecida. Nada, ele não comia a comida do rei, porque certamente a comida do rei tinha algo que não era kasher, não era pura, conforme a Torá. Era por isso que Daniel não comia, que não se contaminava, para não se contaminar com o que era contra a Torá. Isso é que ele não queria se contaminar. Não é por causa de oferecimento a Deus nenhum. Porque se a carne que o rei comia, o vinho que o rei comia era consagrado aos ídolos, as hortaliças também não seria? E tudo vinha da mesa do rei. Se tudo vinha da propriedade do rei. Já parou para pensar isso? Que assim como o vinho, as carnes, toda a comida era consagrada a ídolos, as verduras também eram. Porque ia tudo para a mesa do rei. Mas ele separava, ele comia isso aí, não comia aquilo. Porque o que na visão de Daniel, o que contaminava era a comida impura, conforme a Torá. Ele viveu 70 anos na Babilônia, mas não era de lá. Nós também vivemos, entre aspas, nós também vivemos em Roma, mas não somos de lá. Nossas raízes estão em Jerusalém. Eu conheço diversas pessoas, inclusive o fundador dessa congregação, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas sei a história muito bem, foi um dos que diz que ouviu, saia de Roma e volte para Jerusalém. Ele logo entendeu, porque ele não morava em Roma, ele estava em Salvador. O Eterno mandou ele sair de Roma, então ele estava entendendo que era a questão da doutrina. Ele tinha que sair de Roma e ir para Jerusalém. Conheço mais umas 2 ou 3 pessoas que tiveram essa experiência, que ouviram o Eterno falar, saia de Roma e volte para Jerusalém. A pessoa não estava em Roma fisicamente, estava em outra cidade. Então, o que é que ele está dizendo? Sua morada não é, a doutrina, o seu mundo não é Roma, seu mundo é Jerusalém. E aqui eu me lembro do sonho que eu tive uma época, que representando a congregação na época, um sonho que eu tive, que a congregação aparecia no sonho, eu vou ser bem rápido, já deu 12 horas, que nós entrávamos num túnel, esse túnel Américo Cima de Salvador, e lá dentro o sonho terminava. E só depois de muito tempo que eu fui parar para repensar o sonho, e aí me lembrei que a rua que vem depois do túnel Américo Cimas é a rua Estado de Israel. O Eterno poderia mostrar em sonho isso que ele quis mostrar em tantas ruas de Salvador, tem milhares e milhares, porque ele foi terminar um sonho que não dá para falar aqui. Eu estou dizendo sonho porque foi sonho, não estou dizendo aqui que tive uma visão, não, tive um sonho. E termina dentro do túnel Américo Cimas. Quem conhece sabe, você sai do túnel Américo Cimas, não tem escapatória, a não ser que você volte de marcha ré. Mas se você seguir em frente, você vai ter que entrar na rua Estado de Israel, não tem outra saída. Isso para mim falou muito forte ao meu coração, que eu fiquei emocionado depois de 4 anos depois do sonho que eu fui entender isso. Ele está confirmando isso. Nossas raízes estão em Israel, nossas raízes estão em Jerusalém. Vivemos na Babilônia, vivemos em terra estranha, mas nossa
terra natal é Israel. Eu não estou aqui dizendo, gente, na questão física da coisa. Eu amo a terra que eu nasci. A minha terra serrinha lá, eu amo de coração. Mas aqui está se falando de cultura, doutrina, aquilo que envolve o que você vive, a sua prática de vida. A nossa prática de vida, os nossos princípios têm que estar em Jerusalém e não em Roma. Assim foi com Yosef, assim foi com Daniel, assim é Yeshua, assim foi seus discípulos, assim foi todos os grandes homens da história bíblica. Suas origens estavam no Sinai, que depois veio para Jerusalém. Essa é a nossa raiz, essa tem que ser a nossa cultura. Onde quer que você ande, onde quer que nós andemos, temos que ter sempre em mente isso. Os nossos princípios são esses. Podemos viver, usar calendário, tudo como Yosef usava. Não temos escapatória, temos que viver, temos que usar. Porque estamos no Egito, estamos na Babilônia, estamos em terra estranha. Mas os nossos princípios, nosso coração tem que saber que somos de lá, de Jerusalém, a cidade do grande rei. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, fiquem de pé. Por aqui nós terminamos. Irmãos, eu quero lembrar para vocês que hoje, às 17 horas, nós não teremos o estudo do Apocalipse, porque ficou muito puxado para fazer. Nós, não sei que não foi possível, não tive muito tempo durante a semana para fazer algo mais elaborado como eu preciso fazer. E hoje também eu não sei como é que vai ser o tempo durante a tarde, então nós suspendemos, não teremos, se o Eterno permitir, teremos no próximo Shabat, às 17 horas, mas hoje não. Então, quarta-feira que vem, se ele permitir, às 20h30, nosso encontro pela internet, e no Shabat seguinte, nesse mesmo horário, 10 horas e às 17 horas, em nome de Yeshua. Recebam a bênção do Eterno. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Adonai panav elecha vihuneka, Sa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. לא שאותנו תהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם.